Bom, como sempre, quando casos assim como esse, de grande repercussão, né, ganham a imprensa nacional, nós trazemos aqui sempre um especialista para a gente poder falar e debater sobre este assunto. E é por isso que eu vou conversar agora com o advogado criminalista, especialista em direito penal, Vinícius Rodrigues, que já está por aqui. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Bom, eu gostaria de começar perguntando para você, afinal, o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu ou não as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes? Bom dia. Bom dia, Bruno. Em primeiro lugar, muito bom dia a todo o Mato Grosso do Sul. Agradecer o convite, a oportunidade de esclarecer a todos aqueles que têm interesse nessa questão jurídica envolvendo o ex-presidente. Bom, vamos lá. Como muito bem dito, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele foi preso em prisão domiciliar, colocado em prisão domiciliar em razão do descumprimento de medidas cautelares. A grande crítica no que tange às medidas cautelares impostas ao ex-presidente é justamente porque se tratar de uma medida cautelar que não está prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Aqui, o ministro Alexandre de Moraes considerou que o ex-presidente teria acessado a rede social. É verdade que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele expressamente consigna que o ex-presidente estaria proibido tanto de acessar a rede social de maneira direta, como através de terceiros. E é isso que ele considerou que ocorreu no último domingo, quando, durante a manifestação, o ex-presidente teria atendido uma ligação do seu filho e, posteriormente, essa ligação teria sido postada em uma rede social. Em razão disso, o ministro, agora, na data de ontem, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. Nesse caso, foi postado pela rede social de um terceiro, sendo o filho dele. Existe hoje um amparo legal que proíba esse tipo de posicionamento? Porque, assim, o meu entender leigo falando, e acredito que boa parte da nossa audiência também, que não tem, né, esse conhecimento, e é por isso que a gente trouxe o senhor aqui para poder entender um pouco melhor. Eu posso ser responsabilizado por um ato de um terceiro, né? Porque ao que parece nessa decisão e nessa imposição do ministro Alexandre de Moraes, é de que ele não pode usar a rede social dele e não poderiam vincular a imagem dele em rede social de terceiros, né? Isso, legalmente falando, tem amparo? Bruno, primeiro, é uma excelente pergunta esse questionamento e, de fato, é um questionamento devido. Por quê? Como eu disse aqui, o artigo 319 é quem disciplina as medidas cautelares diversas. A pessoa que está respondendo ao processo criminal é que tem que observar aquelas medidas. A grande crítica nesse ponto aqui é que a postagem não foi feita pelo ex-presidente. Ou seja, em certa medida, há uma insegurança jurídica aqui. Por exemplo, caso o ex-presidente seja convidado a dar uma entrevista, até antes da prisão domiciliar, ele poderia dar uma entrevista, o ministro tinha estabelecido isso. Contudo, se essa entrevista fosse publicada em uma rede social, nós estaremos diante de um outro problema. Então, há uma insegurança jurídica justamente porque o acesso à rede social não foi feito por parte do ex-presidente Bolsonaro, mas sim por um terceiro. E aí essa acarretação de prejuízo ao ex-presidente que é questionável do ponto de vista jurídico. Certo. Outro ponto que eu acho que levanta bastante questionamento, e hoje, claro, os líderes de direita estão bastante inflamados, agora há pouco mesmo pela manhã, vários senadores estavam de direita reunidos ali na frente, né, da esplanada dos ministérios ali, do Senado, da Câmara, manifestando, enfim. E estão até querendo articular a obstrução de algumas pautas para que o Supremo e o presidente possa justamente colocar em pauta a discussão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, um outro questionamento, doutor, é em relação ao ministro Alexandre de Moraes no processo ser tido como uma suposta vítima, né, no caso lá já citado, mas ainda assim o ministro Alexandre de Moraes, ele se julgou capaz de poder pegar aquele caso, julgar, mesmo ele sendo vítima. É algo que soa um pouco estranho no meio jurídico, não é? Essa falta de imparcialidade, teoricamente? Com certeza, Bruno. É importante a gente sempre dizer que processo penal, né, que direito penal, ele é garantia. E é muito importante, independente de quem seja aquele que esteja sentado hoje no banco dos réus, que esteja respondendo a um processo criminal, essas garantias têm que ser observadas, independente se a população gosta ou desgosta daquela pessoa. A garantia está ali para servir a todo cidadão. E é muito natural esse questionamento, justamente porque levanta muitas dúvidas e sérios apontamentos jurídicos essa condução por parte do ministro Alexandre de Moraes. Há uma quase que inegável ali intriga entre ele e o
ex-presidente e, por conta disso, ele não deveria estar presidindo todos esses atos, relatando todos esses atos, como está sendo feito. É evidente que a atuação dele como vítima, como julgador e, posteriormente, né, aqui dentro do processo, vai analisar o mérito da situação, coloca em xeque, sem dúvida nenhuma, a validade de toda essa ação penal. O senhor acredita que isso abre brechas para que casos em primeira, segunda instância também possam acontecer da mesma forma? Por exemplo, um juiz que seria vítima, mas se coloca na condição de julgar o próprio caso. Sem dúvida. Uma grande preocupação de nós que somos da área é a repercussão que esses atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal podem implicar dentro do primeiro e segundo grau. Por quê? O que se é feito pelo Supremo acaba que é validado, é corroborado. Então é uma grande preocupação nossa que atitudes similares ou parecidas com o que vem ocorrendo no âmbito da Suprema Corte sejam repetidas pelos juízes de primeiro e segundo grau. Doutor, há o que a defesa do ex-presidente fazer neste momento? Cabe recurso? Eu tinha visto uma informação, se eu não me engano, acho que a defesa tinha entrado ali com recurso, ou entraria com recurso para tentar rever essa decisão, né? Tem o que fazer? Com certeza, Bruno. O que acontece? Toda decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, em decretação de prisão domiciliar, é uma decisão que pode ser revista a qualquer momento. Ou seja, compete aos advogados constituídos neste momento demonstrar, primeiro, que não houve o descumprimento sob a ótica da defesa, é claro. Segundo, que se houve esse descumprimento, não foi um descumprimento doloso, não houve a intenção por parte do ex-presidente que responde ao processo criminal de descumprir as medidas cautelares impostas. É importante aqui que o ex-presidente seja muito bem assessorado e haja com a maior prudência possível nesse momento, sempre consultando os seus advogados para saber qual atitude tomar, sob pena de muitas vezes ser causado a ele um prejuízo muito maior. Certo. Doutor, os senadores, né, de oposição ao governo, que, claro, defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro, querem pautar, então, no Senado, o impeachment de Alexandre de Moraes. Se eu não me engano, tem em torno de mais de 20 pedidos ali em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes. Isso é possível? O Senado tem poderes para isso? O senhor, no meio jurídico, no campo legal, explica para a gente um pouquinho como que funcionaria caso esse rito possa, de fato, acontecer. Bom, nós temos, apesar do ineditismo dessa questão específica, nunca tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal impeachmentado. É possível sim, porque é previsto na lei do impeachment um eventual crime de responsabilidade a ser apurado. E aí compete ao Senado Federal essa apuração. É possível que, diante dessa mobilização e desses atos que eventualmente sejam considerados ilegais por parte do ministro, os senadores se movimentem e deem abertura a esses tantos processos de impeachment já protocolados no âmbito do Senado Federal. Certo. Bom, nós estamos acompanhando bem de perto esse caso. Conversei aqui com o doutor Vinícius Rodrigues, ele que é advogado criminalista, especialista em direito penal. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui. Acho que é importante a gente poder debater e trazer aqui os questionamentos juridicamente, sem olhar questões ideológicas, né? Sem olhar questão de direita ou de esquerda. Ontem mesmo eu realizei uma entrevista na rádio com o advogado Nelson Williams e eu fiz essa provocação a ele. Perguntei, falei, olha, doutor, o senhor acredita que esse cenário, como o senhor enxerga? E ele falou assim, Bruno, eu vejo um filme se repetindo, como foi na Lava Jato, que caminhou bem e no meio do caminho houve alguns excessos. Ele, no ponto de vista dele na entrevista, ele falou assim, eu vejo a mesma cena, mas temos meios legais para resolver dentro do direito, né, no meio jurídico, para resolver essa situação. Então, acho que é importante a gente poder debater esse assunto e trazer esse cenário numa ampla discussão. Mais uma vez, muito obrigado. Sem dúvida, Bruno, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. É importantíssimo esse papel que vocês da imprensa têm de trazer uma questão técnica e informar a população de uma questão tão relevante aqui do ponto de vista do judiciário brasileiro. Tá certo, doutor. Obrigado.